Era fevereiro de 2014 e a Microsoft anunciava um novo CEO, Satya Nadella, né? Ele chega na Microsoft com o objetivo de transformar uma empresa que estava passando por um momento interessante, delicado. Ela dominava o mercado, né, com o Windows, dominava o mercado de sistemas operacionais e a empresa valia cerca de 300 bilhões de dólares na época, em 2014. Mas tinha um problema, ela estava estagnada. Lembra de todas as histórias que a gente refletiu aqui, ao longo desse podcast, da história desse canal? A gente falou sobre várias empresas que estavam dando muito lucro, dominando o seu mercado, porém estavam passando por um momento de disrupção, um momento onde ou o negócio era transformado ou elas poderiam vir a não ter o sucesso que elas vinham colhendo, né, naqueles anos de sucesso. E com a Microsoft, eles passavam por um momento, por um ponto de inflexão muito semelhante. Eles precisavam entender o que fazer com aquela dominância diante de um mercado que vinha mudando constantemente. E o Windows, como eu falei, ele dominava o mercado. Esse domínio do Windows, ele justamente sufocava o próprio negócio da Microsoft. Quando você tem um domínio muito grande em cima de um negócio, é difícil você conseguir olhar com aquele toque de inovação que é necessário de uma empresa desafiadora para conseguir olhar por outros caminhos, porque as empresas desafiadoras, a gente ouve falar, obviamente, dos cases de sucesso. A gente não ouve falar das diversas empresas que tentam desafiar o modelo padrão do mercado atual e acabam falhando, acabam falindo. E muitas empresas grandes, elas acabam criando labs de inovação, né, laboratórios dentro da própria empresa para tentar buscar formas de encontrar maneiras diferentes, novos negócios, novas oportunidades. E esses laboratórios muitas vezes são até mesmo apartados da empresa como um todo, para garantir que a cultura corporativa daquele negócio dominante não tome conta da área que está buscando fazer inovação. E acontece que internamente na Microsoft havia um sistema chamado Stack Ranking para os funcionários. E era algo, hoje olhando com outra ótica de liderança, era algo que chegava a ser bizarro se a gente parar para pensar. Eles basicamente na Microsoft avaliavam os funcionários comparando eles com os outros funcionários. Basicamente, se você tivesse um time de 10 pessoas, o sistema de avaliação literalmente iria fazer um ranqueamento entre esses 10 funcionários do time, onde necessariamente não importava a performance dos funcionários, teria alguém que seria o número um, o top performer daquele time naquele ano, e teria alguém que estaria sempre sobrando como low performer, né? E essa pessoa poderia vir a ser cortada. Era um ambiente onde as pessoas tinham medo. Olha só que curioso, elas tinham medo de colaborar. Elas tinham medo de ajudar alguém do próprio time, porque elas tinham receio de que aquela ajuda poderia fazer com que a pessoa tivesse um ranqueamento melhor que elas mesmas. E então a Microsoft se via com uma cultura corporativa muito negativa nesse sentido, uma cultura onde a colaboração não estava acontecendo. E aí vai chegar o novo CEO, vai chegar o Nadella na Microsoft, com um livro embaixo do braço. Ele vai chegar com um livro Mindset, da Carol Dweck, né? Um livro que eu tenho certeza que você já ouviu falar, é um livro muito famoso. E ele chega justamente com uma mensagem direta de mudança de cultura. A cultura que a Microsoft tinha estabelecida naquele momento era muito simplesmente baseada no que o livro da Carol vai identificar como mindset fixo, né? Ou a cultura do talento fixo, o que significa a crença de que ou você é bom ou você não é. Você parte do princípio que você é bom ou não em algo e você não entende que algo pode ser melhorado. Isso estava matando a capacidade dos funcionários e, por consequência, a capacidade organizacional de aprender, de crescer. E com isso a empresa não conseguia se adaptar, não conseguia olhar para o que estava acontecendo no mercado. Ele vai chegar, ele vai acabar com aquele sistema do stack ranking, ele vai fazer mudanças muito significativas na cultura da empresa. Ele vai passar a olhar para para pontos de cultura, de colaboração que vão realmente mudar drasticamente dentro da Microsoft, e ele vai passar uma mensagem muito direta, que a partir de agora a Microsoft não era mais a empresa do Windows somente, ela não passaria a ser conhecida por isso, mas sim uma empresa de cloud computing. Várias mudanças, vários anos se passaram, nós estamos em 2026 e a Microsoft é uma empresa que vale mais de 3 trilhões de dólares, o que prova que o Nadella ele conseguiu não apenas mudar o produto,
mas conseguiu mudar todo o foco da empresa. O que a organização priorizava, o que a organização considerava importante. E veja só como isso é interessante, porque o primeiro tópico que a gente vai conversar é justamente sobre o que a gente está priorizando hoje em dia para nossa carreira. Por 22 anos consecutivos, o salário, o pagamento, né, o dinheiro, foi a coisa mais importante para os funcionários ao redor do mundo, para decidir sobre ficar na empresa, sobre ir para um novo trabalho, buscar uma nova oportunidade. E esse sempre foi o fator mais importante, mais relevante na hora do funcionário fazer uma escolha. E pela primeira vez em 22 anos, agora no ano de 2026, esse sentimento, essa escolha, essa prioridade mudou. Um relatório da Randstad, chamado Randstad Work Monitor de 2026, agora bem recente, bem fresquinho esse relatório, entrevistou 26 mil trabalhadores em 35 países. É uma pesquisa que rodou no primeiro trimestre de 2026, com uma pergunta muito simples: o que é mais importante para você no seu trabalho? O que é mais importante para você na sua carreira? E a resposta, pela primeira vez, como eu disse, em 22 anos, a resposta focando em equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal ultrapassou o salário. Ficou um ponto percentual acima de salário apenas, mas pela primeira vez ultrapassou o salário, o que é algo muito relevante, porque a gente vem vivendo um momento, a gente conversou sobre isso em outros episódios, em outros vídeos, onde as empresas estão buscando voltar, em algumas empresas, em algumas indústrias, voltar a um modelo que se entende como um modelo mais tradicional de trabalho. Empresas que estavam tendo trabalho híbrido convidando os funcionários a voltar 100% para o escritório, empresas focando em contratar pessoas para trabalhar 100% presencial, empresas querendo voltar a ter algum tipo de controle, muitas vezes por causa da cultura, o que faz sentido, mas algum tipo de controle sobre como e onde os funcionários trabalham. Só que esse é justamente o ponto, o que os funcionários mais estão relatando, e os dados nos mostram isso, não é apenas um achismo. Os funcionários mais estão relatando como fator principal de interesse para eles ficarem no trabalho ou buscarem um novo lugar para trabalhar. O equilíbrio, eles poderem decidir onde, como eles vão fazer o seu trabalho, ou basicamente ter um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional. Porque muitas vezes não se trata apenas de uma escolha pessoal de preferir trabalhar de casa por uma preferência que talvez não esteja baseada em algum dado ou fato para aquela pessoa, mas muitas vezes aquela pessoa ela perde uma boa parte do seu dia no deslocamento, no trânsito, trancada, ou seja, no transporte público ou dirigindo seu carro, perdendo realmente tanto o seu tempo quanto a sua energia. E a energia que é perdida, ela afeta também no trabalho dessa pessoa, o que por consequência acaba afetando a produtividade o que ela entrega. Como a gente já falou também em outros vídeos, a produtividade trabalhando de casa em muitas áreas, ela aumentou. A gente percebeu e os dados mostraram que a qualidade do trabalho entregue para muitas profissões, como por exemplo o desenvolvimento de software, ela teve um salto gigantesco para times que estavam trabalhando remotamente, justamente por conta da gestão da energia, da capacidade dos funcionários começarem os seus dias descansados, seguirem, né, com mais energia e chegarem ao final do dia mais eh, prontos, vamos dizer assim, ou com algum tipo de energia restante para fazer alguma outra atividade aí sim pessoal. Seja ir para academia, seja praticar esporte, seja ficar com a sua família, mas elas têm mais energia, porque como eu disse, elas não perderam tempo precioso com o deslocamento e com o trânsito. Isso isso é muito interessante, porque esse relatório da Randstad, ele traz basicamente da metade dos respondentes dizendo que eles querem ter essa autonomia, e eles consideram esse balanceamento entre vida pessoal e profissional como algo muito relevante. Como um brasileiro vivendo na Suécia, eu vejo isso como algo que é muito, muito, muito relevante a gente discutir, porque agora mesmo no Brasil, né, final de 2025, início de 2026, a gente viu algumas discussões sobre o aumento da licença paternidade. Eu não me recordo, não quero cometer um erro aqui, mas eu sei que era um aumento de pouquíssimos dias para poucos dias, né. Eu lembro que não dava, nem um mês, né. Eu não quero falar os dias para não cometer um erro aqui, porque eu não me lembro.
E aqui na Suécia a gente tem, estou dando um exemplo talvez bem separado aqui, falando de equilíbrio de vida, mas a licença paternidade aqui, ela se junta com a licença maternidade, né. Os pais, eles recebem, mais de 365 dias, mais de um ano, de licença que eles podem decidir como eles vão fazer, né. Então se o pai quiser parar de trabalhar por alguns meses para ficar com a criança, para ter aquele momento, ele pode fazer isso, ele tem esse equilíbrio vinculado ali junto, né, sem perder o seu trabalho, é algo que é, garantido. E isso talvez seja algo muito pequeno, se eu for fazer uma comparação aqui, mas realmente é muito relevante, porque equilíbrio de vida significa tudo, significa eu ter, como eu disse, a energia depois do trabalho para fazer alguma coisa diferente, significa eu ter tempo, significa eu conseguir fazer algo com esse tempo que está disponível. E os funcionários, né, as pessoas, elas estão respondendo isso e levantando como algo relevante para suas carreiras, para o seu trabalho. Quando o critério de decisão, né, muda, isso faz a gente refletir também sobre como a gente vem planejando a nossa carreira. E a gente tem a capacidade de escolher onde, a gente vai trabalhar, se a gente tem a flexibilidade na empresa atual, como que eu planejo a minha carreira em questão de crescimento, certo? Eu atingi meus objetivos, talvez a gente nunca atinge, a gente sempre quer, algo mais, mas eu atingi meus objetivos, vamos lá, de salário, atingi meu objetivo de cargo. O que que me mantém, desafiado onde eu estou hoje? Essa é uma pergunta que ela é muito relevante, porque para sua carreira, basicamente, a pergunta que vale se fazer é: o que que eu estou priorizando hoje? Será que o mais relevante para mim nesse momento é um crescimento salarial? Dependendo do seu estágio de carreira, sim, o crescimento salarial vai ser o ponto mais relevante para uma troca de emprego ou para uma negociação com o seu empregador atual. Para outras pessoas, talvez vai ser o equilíbrio de vida, mas existem muitos outros fatores que a gente também deve levar em consideração ao longo da nossa carreira, que podem ser referentes, né, a um novo cargo, a um novo tipo de desafio, a um crescimento para quem deseja uma linha mais especialista, um crescimento técnico, para quem deseja uma linha mais de gestão e liderança, um crescimento nessa área para gerenciar mais pessoas, mais equipes e ter mais responsabilidades. E eu quero convidar você a fazer essa reflexão. O que que é, para você, hoje, o mais relevante? Onde você acha que está a prioridade da sua carreira hoje? Você estaria alinhado com esse relatório dizendo que equilíbrio entre vida pessoal e profissional é o mais relevante para você? Ou será que seria algum outro fator? Me avisa nos comentários, porque eu gostaria muito de saber o que você que está ouvindo aqui essa conversa, e refletindo junto comigo, tem a dizer sobre o que é prioridade para sua carreira nesse momento.